Durante solenidade no Palácio do Planalto hoje, o presidente Jair Bolsonaro assinou um conjunto de 18 atos para celebrar os 100 dias de governo. Entre os atos estão o projeto de lei complementar sobre a autonomia do Banco Central, medidas variadas como ensino domiciliar, Bolsa Atleta, multas ambientais. Além de destacar a reforma da Previdência, o presidente falou sobre um novo pacto federativo e apresentou as principais iniciativas a serem efetivadas. Bolsonaro também disse que tem trabalhado pela valorização da família, dos valores cristãos e da educação sem ideologia. Eu queria exibir um trecho da fala do presidente. Vamos lá em áudio e vídeo, produção. Foram estabelecidas metas em todos os setores, divididos nos seguintes eixos: social, infraestrutura, econômico, institucional e ambiental. Ressalto que, além das 35 ações estipuladas, diversas outras estão sendo planejadas pelo Executivo. Muito bem, portanto, um trecho aí da fala do presidente Jair Bolsonaro. A solenidade foi curta, pouquíssimos minutos. Então, nós vamos começar a girar aqui os nossos comentaristas e ela já está a postos e nos faz companhia no estúdio, Vera Magalhães. Pois é, Silvio Navarro, o trânsito de São Paulo tentou me derrubar, mas não conseguiu. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Foi uma solenidade bastante curta. O recado que o presidente tentou passar está nessa frase, na frase em que ele diz que o governo voa em céu de navega em céu de brigadeiro. Não é bem assim, né? A gente viu nos 3 primeiros meses muitas ondas, muitas marolas e longe de ser um mar tranquilo e céu de brigadeiro. O pacote, ele junta coisas desconexas, que nem todas elas têm relevância, que se procurou dar, mas tem algumas coisas importantes. Uma delas é o projeto de autonomia do Banco Central. Por que ele é importante? Porque ele está em consonância com o que prega o ministro da Economia, liberação da economia, regras mais claras, ambiente propício à estabilidade, a negócios, à segurança jurídica, etc, etc. Então, eu acho uma medida modernizante, acho uma medida bastante positiva e que tinha sido prometida na campanha. Então, é importante que ela seja soltada logo. Então, essa é, para mim, a medida mais importante do pacote. Outra delas, e que é parecida com essa, vem na mesma linha, é a que cria regras para nomeação de dirigentes de bancos públicos, em consonância com o que já é feito nos bancos privados. É importante dar uma normatizada, né, nessas nomeações, que até outro dia eram balcões aí para encostar aliados políticos, então uma medida também bastante positiva. Tem outras que eu escrevi a respeito, disse que são medidas que tentam parecer muito boas, mas que são quase inócuas. Essa extinção de conselhos é uma delas. São conselhos que a maioria já não funcionava, aquele monte de conselho que a gente criticava no PT, assembleístas que não tem jeton, não tem caráter normativo, não tem caráter deliberativo, apenas consultivo. É para você dizer que está fazendo alguma coisa, na verdade você está extinguindo coisas que já não estavam funcionando. Então são medidas inócuas. Tem outras meio ridículas, vamos padronizar os modos de se mandar carta e se tratar as pessoas no serviço público. Tudo agora vai ser .gov, não precisava estar num pacote de 100 dias. Você pode simplesmente mandar um e-mail para o ministro e falar, regularize isso aí, vamos fazer tudo desse jeito. Não dá para bater bumbo com esse tipo de medida, que é medida boba. E tem outras que a gente vai ter que prestar atenção. Uma delas, e aliás, que já sofreu alteração entre o anúncio de manhã e a sua efetivação, é a do ensino domiciliar, que ia ser feita por medida provisória, agora vai ser feita por projeto de lei. Portanto, o governo lançou sem saber ao certo como lançaria, no afã de empacotar várias coisas por ocasião dos 100 dias. Vai ter controvérsia com o Supremo Tribunal Federal, essa discussão já foi objeto de discussão do Supremo. O entendimento da maioria dos ministros é pela inconstitucionalidade do ensino domiciliar. Eu acho que era uma medida que merecia mais estudo, mais aprofundamento e uma execução mais calma e mais detalhada. O MEC está uma bagunça para a primeira medida de educação ser essa tão controversa. Eu acho que vai gerar mais ruído do que luz. Então, essa é a minha análise primeira do pacote do governo, Silvio. Andreas, as suas primeiras considerações aí, sua leitura?
Primeiro, uma obviedade, né, meu caro Silvio? Solenidade boa é solenidade curta, de modo que eu saúdo aqui o presidente da República por essa compreensão. Falou pouco, tudo muito rápido, poderia ser menor ainda se nesse pacote de, 18 medidas tivesse aquilo que realmente importa. Muita encheção de linguiça. O que há de importante nesse pacote? Sem dúvida nenhuma, o projeto, ainda a ser enviado para a Câmara, ainda a tramitar, né? A intenção, portanto, de autonomia do Banco Central. Há um projeto já tramitando, mas ele tem origem no Legislativo e parece que há um vício constitucional aí, porque o Legislativo não poderia propor uma lei que mudasse o Executivo. É o caso, né? O Banco Central é vinculado ao Executivo, de modo que decidiu-se, a meu ver corretamente, que esse projeto deveria partir do Executivo. Assim ocorre. Agora é muito importante, porque no projeto consta 4 anos de mandato para o presidente do Banco Central e mandatos não coincidentes. Quer dizer, é uma é uma garantia jurídica de manutenção de uma política à margem de qualquer populismo. Então, o presidente do Banco Central, nomeado pelo Jair Bolsonaro, teria o seu mandato concluído no meio do próximo presidente, seja quem for. Me parece ser uma medida muito boa também, necessária. As regras para nomeação de dirigentes de bancos públicos, é preciso normatizar mesmo, dar clareza sobre isso. Importante, eu pessoalmente sou contra, acho excessivo, acho inconsistente com a ideia liberal, mas é muito importante o anúncio, embora a ser formalizado apenas no final do ano, do 13º salário do Bolsa Família, com o que, não resta dúvida, o governo Bolsonaro faz o mesmo movimento feito pelo lulopetismo lá atrás, quando surgiu o Bolsa Família. É claro que o Bolsa Família é decisivo para a vida de milhões de brasileiros. E é algo que veio para ficar, que não se pode voltar atrás. Seria desastroso, dado especialmente a situação econômica do Brasil atual, o nível de desemprego, o grau de miséria. Mas, como Lula lá atrás, Bolsonaro lança essa nova ideia, esse 13º salário do Bolsa Família, como forma de se aproximar da população mais pobre, sobretudo a nordestina. A história do Bolsa Família original tem como fundamento Lula em busca de lastro diante da crise do mensalão, em que seu apoio na classe média foi depauperado, e ele buscou por meio do Bolsa Família, apoio popular. O Jair Bolsonaro faz com essa medida um movimento que populista, assistencialista, cada um vai chamar como quiser, mas sem dúvida nenhuma um movimento de caráter político eleitoral, considerando, não nos esqueçamos, que ano que vem tem eleição municipal. É importante para o governo, para o PSL especificamente, ou seja, qual for o partido do presidente, dar força, sustentação a candidaturas locais. E depois a gente fala sobre outras coisas. A Vera falou bem sobre o ensino domiciliar. É importante que seja por projeto de lei, não medida provisória, para que haja o debate no Congresso, para que se tente esvaziar a interferência do Supremo Tribunal nessa questão, mas sem dúvida há uma controvérsia constitucional aí nessa ideia, e há também me parece uma falta de senso de tempo. No momento em que o Ministério da Educação tenta encontrar um caminho, tenta ter existência sob o governo Jair Bolsonaro, uma iniciativa como essa, que é realmente uma mudança dramática no sistema educacional brasileiro, uma possibilidade nova, me parece fora de hora. É isso. Vamos lá então, Alexandre, suas primeiras impressões, e a gente segue girando aqui a roda. Vamos lá. Em relação ao Bolsa Família, fazer um comentário rápido, ela é fruto, e a ligação que o Andreasa falou em relação ao liberalismo, né? Quer dizer, o liberal, é claro que na essência prefere que as pessoas tenham o seu próprio emprego, a própria renda e consigam se manter, né? Quer dizer, a ideia de ter um programa grande de assistencialista estatal não é exatamente o sonho de uma economia liberal e próspera, mas pelo menos aonde que o Milton Friedman entrou com a ideia do imposto de renda negativo lá na origem, é porque já que é para ter algum tipo de rede de proteção social, que seja pelo menos
o dinheiro direto depositado na conta das pessoas e não intermediado pela criação de aparatos estatais de assistência, onde você teria muito mais gastos e desperdício. Então, se é para o governo diretamente fazer algum tipo de provisão e recursos e assistencialismo, que seja então dinheiro direto na conta do beneficiado, para que ele possa livremente gastar da maneira que ele achar melhor. Em relação ao Banco Central, também vai uma observação. É claro que qualquer movimento na direção de uma independência do Banco Central é positiva. Quanto mais independência, melhor. Quer dizer, quanto mais republicano e menos ligado a agendas pontuais do Executivo, o Banco Central foi sua administração, melhor, né? Isso sem dúvida. Tanto que a reação do Ciro Gomes foi muito interessante. Ciro Gomes, ele reagiu a essa notícia dizendo que, se a autonomia do Banco Central passar, é o caso de ir pra rua e quebrar tudo, bem ao estilo Ciro Gomes, né? Eu acho que ele é um ótimo vendedor das ideias contrárias a dele. Então, se você não tem certeza se é bom um Banco Central independente ou não, pense que o Ciro Gomes é contra, que é sempre um elogio à ideia. De qualquer jeito, eu só quero também fazer uma lembrança de que a posição mais liberal em relação ao Banco Central é que ele não exista, né? A gente tem a escola keynesiana, intervencionista, onde ela acredita que o governo tem um papel muito forte na regulação da economia, regulando demanda, emissão de moeda. Você tem a escola monetarista, que é muito simbolizada pela Universidade de Chicago e da onde veio o Paulo Guedes, onde ele obteve seu doutoramento, enfim, e que aceita a ideia de um Banco Central independente. E você tem escolas mais liberais, a escola austríaca é o símbolo, onde você não teria sequer uma estatal do dinheiro, e a crítica é a crítica que se faz a qualquer estatal. Toda ineficiência, todo problema que se vê em estatal de petróleo, que se vê em estatal de banco, enfim, você teria também a própria ideia da existência de um Banco Central, o que em termos históricos é até relativamente recente. O mais importante Banco Central de todos, que é o Federal Reserve, o Fed americano, ele foi fundado em 1913, então tem 205 para 206 anos, então nem é uma medida tão antiga e histórica, e há muitas críticas liberais à própria existência de um Banco Central, mas já que é para existir, pelo menos que ele seja independente. Vamos lá, Vera Magalhães, vamos girar mais uma vez aqui mais considerações sobre essas 18 ações e também sobre as 35 ações, assim chamaram, né? Assim o Palácio do Planalto chamou os 100 dias, a agenda dos 100 dias. Porque ele está também desmembrando o tal do revogaço em várias medidas, né? Eu acho o revogaço até positivo, é bom você fazer uma reciclagem, jogar no lixo um monte de norma caduca, um monte de norma velha que não vigora mais e tal, mas isso também é uma medida de dia a dia, né, Silvio? Quando você empacota, você está usando o mesmo marketing que já foi usado por governos anteriores. Isso não é uma coisa da nova política, isso é velhíssimo. Tão velho quanto dá para frente. Você pegar um monte de medida irrelevante e juntar tudo para criar um pacote é algo que se faz desde sempre. Até porque essa efeméride, a gente discutiu isso aqui ontem, em 3 meses vocês não fazem realmente nada de muito relevante. Então a necessidade de prestar contas diante dessa efeméride, ela vem do fato, na verdade, de que o presidente corroeu muito rápido a sua popularidade. Ele deixou que o ímpeto inicial, aquele empuxo inicial que sempre é dado pelas urnas para um governante, fosse gasto num monte de querela sem sentido, de briga boba, de coisas que gastaram energia, tempo, que levaram a demissões, sem que houvesse realmente necessidade. Então, na verdade, a gente pode pensar que, tirando a apresentação da reforma da Previdência, algumas ações do Ministério da Infraestrutura bem-sucedidas de leilões e a apresentação do pacote anticrime, o governo começará a partir de agora. O resto que houve aí nesses 3 meses foi um monte de coisa que você poderia ter passado sem. A verdade é essa. Então, que se lance esse pacote como um novo start do governo, acho que pode ser positivo. E principalmente essas coisas que são realmente de fundo, né? Que realmente tem consequência para o dia a dia. A autonomia do Banco Central. Concordo com o Alexandre que pelo receituário liberal não existiria Banco Central, não existiria programa de transferência de renda, mas no Brasil essas coisas não podem ser suprimidas assim de uma hora para outra e elas levarão tempo para ser suprimidas. Então era importante que, além do 13º do Bolsa Família, um governo de corte
presidente liberal, como quer ser o governo Bolsonaro, começasse a apresentar os caminhos de porta de saída, caminhos virtuosos. Eu sei que o ministro Osmar Terra tem estudos e tem programas sendo gestados nessa direção, nessa linha. Então, que esse programa seja acelerado é uma medida virtuosa de 100 dias de governo. Olha, nós estamos construindo os meios pelos quais algumas famílias vão poder superar o Bolsa Família, vão passar a um outro patamar. Elas vão receber algum tipo de assistência para chegar lá, para dar este passo, mas elas vão ter uma porta de saída daquela assistência eterna. Até para não acontecer isso que o Andreasa falou. O bolsonarismo substituiu o petismo como tendo uma clientela eterna de votos na base do assistencialismo social. Então, este é um passo importante a ser dado daqui para frente. Andreasa, o que mais você gostaria de apontar? Silvio, você sabe que eu hoje estou me sentindo um pouco otimista, né? Até vi se eu estava com algum problema, com febre, alguma coisa, mas há um otimismo. E por meio desse otimismo, eu gostaria de olhar para essa solenidade de hoje como um marco, não é uma piada, de uma nova era, um marco de uma refundação, o marco do início de um governo. Porque, de fato, em 3 meses é muito pouco colher resultados. Não há tempo para isso. Mas para se colher resultados em algum momento é preciso haver plantio. Ao longo desse início do governo se plantou muito pouco, se não discórdia, se não disputa de poder, se não cisânia. Então, vamos considerar que agora seja hoje, 100º dia, um marco de um início de um governo. Há, dentro do próprio governo, alguns modelos virtuosos a serem espelhados. Por exemplo, esteve aqui conosco o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Não tem blá blá blá. Olha, não tenho nada com o ministro. Veio aqui, deu uma bela entrevista, não tenho nenhuma amizade, não tem jabá. Mas não tem blá 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 em rede social, não tem blá 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 em Twitter, não tem disputa de poder, tem um projeto. Tem estudo identificando os gargalos em sua área de infraestrutura, montando um bloco de projetos a serem destravados à medida, se tudo correr bem, que a economia destrave. É um modelo de bom governo que deveria servir para os demais. Também, no caso do Ministério da Economia, o bom projeto da reforma da Previdência, as ideias liberais, a possibilidade de reformas estruturantes de natureza liberal, que bom, é um exemplo. Eles existem. Que se siga caminho e que vejam que coisa, não é o caminho que inventa a roda. Não há nada de novo no procedimento do ministro Tarcísio, nem do ministro Paulo Guedes. Claro, as ideias liberais, segundo ele crê, nunca foram aplicadas no Brasil. Mas o modo como se apresenta, o modo como se negocia, é o mesmo do que este governo chama de nova política. O Paulo Guedes, o virtuoso ministro da Economia, talvez o maior símbolo desse governo, é alguém que se aproximou na primeira hora daquele que o bolsonarismo demoniza. Rodrigo Maia. E olha, aqui fala alguém, vocês sabem, que não morre de amores pelo sujeito, fez duras críticas, mas é o presidente da Câmara. Então, eu acho que o principal movimento desse governo é identificar um projeto de país e botar o pé na estrada, sair de rede social, pé na estrada, no chão, no mundo real, desse povo que o bolsonarismo quer que faça pressão sobre os demais poderes revolucionários. Vá ver a demanda do povo de verdade, que é um emprego, para destravar a economia, sem o que não tem pauta conservadora. É preciso falar com o Congresso, é preciso fazer política, é preciso articular politicamente. Isso que o Paulo Guedes tem tentado fazer. Vamos dar uma chance para esse novo momento, para a nova era. Vamos lá.
Você tem um complemento aí, né, Alexandre? É só para reforçar a importância do corte de regulações. O Brasil é um país que é um cipoal absolutamente insano de regras, de impostos, legislação tributária. Então, um levantamento do Banco Mundial, por exemplo, diz que o Brasil é o país onde as empresas gastam mais tempo com a burocracia tributária. O Brasil perde 60 bilhões por ano só para fazer o chamado compliance, que é se adaptar às regras, às leis tributárias. Então, quanto mais o governo também sinalizar no caminho de diminuir regulação, de diminuir esse cipoal louco de leis, a maior parte delas contraditórias, desnecessárias, que podiam ser muito bem racionalizadas, é também um bom caminho.